Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se júnior. Pedro Mexia declara-se quadrado. E João Miguel Tavares confessa-se impotente. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que tivemos uma mini remodelação governamental, depois do debate do Estado da Nação. Vamos falar disso, inevitavelmente, daqui a pouco. Nesta última reunião do Governo Sombra, antes de férias. Mas, para começo de conversa, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Sexo Compulsivo. Que habilitações é que sente que tem para esse cargo, Ricardo Araújo Pereira? Bom, nenhumas, na verdade. Então, mas não. O sexo compulsivo, não, sendo compulsivo, não corre o risco de perder o interesse. Tonos, vá. Quer dizer, eu percebo o argumento. Para mim não perde, porque a mim tudo me entusiasma, não é? Sim. Para gabarolas. Não é isso. Não é. Mas não é uma questão de gabarolice. É uma questão de doença mental, digamos. Não, é porque a própria ideia de sexo compulsivo e burocrático, de amanhã às 17h30 o senhor vai estar aqui, apresenta-se aqui, sem a cueca, e isso... Isto parecendo que não vem a propósito de qualquer coisa, vem de uma notícia recente, de uma decisão judicial em que o condenado, curiosamente, foi um juiz de Mirandela, Sim. que recusou sexo à mulher durante 11 anos. 11 anos, exatamente. E foi condenado Sim. em tribunal por um juiz colega dele. Claro. É importante, eu queria dizer duas ou três coisas sobre isto. Primeiro que a senhora não é perspicaz, não é? Porque ao fim de... Isto são 11 anos disto. Sim. 11 anos, eu não sei se a senhora disse... Eu estou com a sensação que vai ser agora em outubro. Eu acho que é... Quanto tempo de negação de sexo é que uma pessoa aguenta até dizer... Tenho a impressão que este tipo não está interessado. Quanto tempo? São 11 anos. Mas... A sentença diz que o facto de, ao longo de 11 anos, não ter mantido com a ofendida relações sexuais de cópula completa... Cópula completa, não é? Que há cópulas incompletas. Integra um grave e muito intenso maltrato psíquico. Mas sugere este acórdão que havia cópula incompleta. Bom, não sei se havia incompleta. Eu não sei exatamente. Eu acho que não havia cópula nenhuma porque a senhora provou em tribunal que era virgem ao fim desses 11 anos de relação. E, portanto, acho que nem sequer incompleta havia. Mas há que dizer que esse senhor, acho que não há dúvida nenhuma de que se trata de um crápula, porque ele ficou provado que o senhor exercia, de facto, maus tratos sobre a senhora com a qual mantinha uma relação, não era conjugal, mas de tipo conjugal. Maus tratos clássicos. O maltrato clássico. Batia-lhe, exatamente, o senhor batia-lhe. Portanto, isso não há dúvida que se trata de um energúmeno. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, o tribunal vai um pouco mais longe e condena-o também por recusar sexo à senhora. Ora... Isso não é obrigatório, pá. Não deve ser obrigatório. O senhor foi condenado até, se não me engano, a indemnizar por... Era o que faltava, não é? Era o que faltava. Ninguém é obrigado. O que é curioso é que... Tu tens que aprender cansada com a Santa Madre Igreja. Então, mas... A Madre Igreja obriga. Obrigações conjugais. Obrigações conjugais. Ainda por cima o acórdão é muito engraçado porque diz, não, e tendo em conta hoje, é uma espécie de defesa da mulher. Quando o argumento de sexo obrigatório é um argumento de ataque à mulher, sempre foi. A senhora está aqui, tem obrigações para cumprir, não interessa a vontade dela. Interessa o suposto, que não existe, lá está, dever de ter sexo com... Só que existe. Cônjuge. Não existe dever. Existe. Bom,
calma. Mas não é punido, não é punido criminalmente. Se não tiveres, não tens... É punido com o divórcio. Exatamente, mas isso está bem. Se não tens, o senhor diz, desejas? Não desejas. Então, meu amigo, então até à próxima. Com certeza. Agora, não vais indenizar. Não é isso. É considerado como sendo um direito e um dever constitutivo da relação matrimonial, por mais absurdo que seja. Chama-se débito conjugal. Com certeza. Encantadora. Está bem, mas a questão é punir criminalmente. A questão aqui é punir criminalmente uma pessoa não vale. que recusa ter sexo com outra. Eu estaria rico se isto fosse assim, se for indenizado. Porque há várias pessoas no planeta Tu inteiro. estás insuportavelmente gabarolas. Eu? Não, se no planeta, se eu fosse contabilizar as pessoas no planeta que recusaram ter sexo comigo, Ok. que deveriam indenizar-me, eu acho que faria uma fortuna bastante E se calhar considerável. tens que pagar, porque também pode haver muita gente que quis ter sexo contigo e tu não aceitaste. Não, isso Era só agora, se calhar a tua mulher está a ver lá em infelizmente, casa para ela ficar feliz. Não, em princípio não está, ela está farta disto. Mas não, isso não acontece com a mesma frequência, não. Que condições, Pedro Mexia, é que um tribunal tem para verificar se alguém cumpre o chamado débito conjugal? Neste caso tem todas, porque a senhora provou Pronto. que era virgem, portanto. É daquelas provas que, enfim, não há grande coisa a argumentar. Mas Agora, noutras circunstâncias menos evidentes... há uma coisa bastante bizarra, que é o facto de um tribunal querer legislar sobre a vida sexual de uma pessoa, o que ela deve ou não deve fazer. Isso é muito bizarro e põe-nos todos desconfortáveis. Por outro lado, existe aquilo que é os deveres conjugais. Quem quer casar, e hoje em dia não é preciso casar, há muitos outros, quer instrumentos legais, quer instrumentos à margem da lei, que permitem que as pessoas vivam juntas como quiserem, desde a união de facto até simplesmente viverem juntas, sem mais nada. E, portanto, o casamento implica um certo tipo de regras de fidelidade, E está a coabitação... aproximar-se o melhor dia para casar. Pois Que é, está. que é o 31 de julho. que é o 31 de julho, exatamente. Mas Bonita citação de Kim Barreiros. Acho que nunca tínhamos citado Kim Barreiros. então já. O que acontece é que isso é considerado como fundamento de divórcio. Uma pessoa pode dizer: o meu cônjuge, o meu marido ou a minha mulher recusa-se a ter sexo comigo, portanto está a quebrar o pacto de uma relação e, portanto, isso é fundamento de divórcio. Mas isso, Enfim, a lei de divórcio mudou muito nos últimos anos e o divórcio hoje é muito mais fácil do que era antes. Mas esse era um exemplo, apesar de tudo, clássico. Outra coisa é entrarmos no tribunal propriamente, como é que é? Falava-se mesmo em indemnização. É que Eu acho que falava-se em punição que resultava... maus tratos psíquicos. Sim, que isso... E dava indemnização. Não é a primeira vez que há um tribunal... Não, mas o problema daquilo é que... faz considerações sobre a vida sexual das pessoas. Eu lembro, aqui há tempos, não foi assim há tanto tempo. Mas os maus tratos psíquicos é uma coisa que é reconhecida como maus tratos psíquicos, o facto de não teres sexo dentro de uma relação. Mas é o que o Pedro diz. Isso é, olha, vou-me divorciar deste senhor. Pronto, o facto Mas é que ali havia um pupurri. Era um pupurri. Não era só Mas aquilo. isso era outra coisa. Não, isto era outra coisa. O facto Já não é a da primeira senhora- vez. Atenção, no outro dia houve um tribunal. Tu podes dizer que se fosse ao contrário, isto teriam as feministas todas a arrancar os cabelos. Não, mas o problema Se é fosse que uma isto... senhora que se recusava a ter sexo e vinha um tribunal a dizer não, tem que ir. Mas o problema é que isto abre portas a esse contrário, percebes? É uma coisa que sempre foi uma coisa pela qual se lutou, que é acabar com aquela história de um senhor chegar a Eurípides, casa. não é? Da greve do sexo. Pois. Isso é do Aristófanes. Aristófanes, A Lisístrata. Oh, diabo. Dá boas peças esta. Mas, atenção, Já foi e no de outro Kim dia- Barreiros a Aristófanes. É Não? um programa muito completo. É um programa, é como um aqueles programa. carros que aceleram no de mesmo 0 a 100. assunto. No No mesmo assunto. Mas no outro dia houve um tribunal que também fez considerações sobre a vida sexual das pessoas. Eu fico sempre sempre com um juiz. Mas os tribunais fazem considerações sobre a vida Sobre a toda vida das sexual pessoas. das pessoas. No outro dia era uma senhora. Era uma senhora Se o que caso tinha... que lhes é apresentado tem natureza sexual, Não, mas os juízes Mas pronunciam sobre a vida sexual. Mas então vão aprender alguma coisa sobre o assunto, porque no outro dia era uma senhora. Tem de praticar, porque no outro dia... Pois, nota-se que este não praticava. No outro dia era uma senhora que reivindicava, e bem, uma indenização, porque tinha sido submetida a um procedimento qualquer que a tinha deixado sem
hipótese de ter relações sexuais. E o tribunal disse, vamos reduzir aqui a indenização, porque a senhora já tem 50 anos, que também já não vai pinar quase nada. Cuidado que a linguagem que há menores na sala. Sim, não. Mas pinar acho que está bem. Acho que esse Eu já averiguei, é sim. de sexto ano, não, pá. Sim, acho que sim. Eu próprio escrevi na altura. Eu quero... Atenção, esta lei que não se aplica a mim, porque eu tenho... Não falta muito para ter 50 anos, pá. O facto da senhora ter provado em tribunal que permaneceu virgem durante os 11 anos em que manteve aquela relação faz dela, em primeiro lugar, uma vítima do marido ou uma vítima de si própria por se ter mantido naquela relação, João Miguel Tavares? Não, o problema dessa formulação é que isso também se aplica às pessoas que são vítimas de violência doméstica. Ou seja, qual é o problema deste tema? Este é um tema muito engraçado e com o qual apetece gozar imenso, só que parece mal. Porquê? Porque a senhora era efetivamente vítima de maus-tratos clássicos, não é? Sim, está bem, mas não é sobre isso que depois tem este caso. Sim, mas tem o lado bizarro de, olha, realmente 11 anos casada, virgem, mas ela era vítima efetivamente de violência doméstica e isso faz com que uma pergunta como a tua seja de uma difícil resposta porque há aí aquela senhora que está apanhada do marido durante 5 anos, também não se podia já se ter ido embora e evidentemente não é assim que as coisas se passam. Não é, ouve lá, mas são dois assuntos diferentes, não é? A questão não era está a apanhar, vai-se embora, não é isso, não é disso que se trata. É... Ter ainda expectativas. Constata que o marido... Epá. Mas o problema é que essas dinâmicas das relações interpessoais são extremamente complexas e tu não consegues facilmente explicar. Porque parece óbvio a todos, mas e depois quando lá estão dentro as pessoas pensam de uma maneira muito diferente. O mundo é complexo. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Sexo Compulsivo. Foi dito com certos... Agora o Pedro Mexia quer ser Ministro do Triplex. E arranja-se disso com cama, mesa e roupa lavada, Pedro Mexia. Estou com medo deste novo tema que possa acabar na mesma com está bem, está, olha. Sim, senhor, sim, senhor. Rica conclusão, descobriu agora este. Bom, vamos avançar então, mas com cautelas. Isto é sobre o quê? A pergunta é se ser Ministro do Triplex, Pedro Mexia, se arranja com cama, mesa e roupa lavada. Sim, até por um período longo de tempo. Não digas que o mundo é complexo. Não, o mundo não é complexo. O mundo não é complexo, mas os processos judiciais são complexos, sobretudo no Brasil. O ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, ainda sujeito a recurso, e por causa de umas obras de beneficiação de um triplex que ele diz que não é dele, mas que se diz que terá feito com dinheiro da Petrobras. Era de um amigo? Não, ele disse uma coisa terrível. Ele disse em junho, a mulher morreu em fevereiro, ele disse em junho que era da mulher. Ou que a mulher é que era um assunto que a mulher é que tinha tratado. Que é uma coisa que para mim qualifica o cidadão Lula independentemente das suas culpas criminais. Pôr a culpa à morta é uma coisa da ordem mesmo do repugnante. Mas pronto, deixemos agora esse pormenor. O que acontece é o seguinte: tem havido muitas pessoas no Brasil, na verdade praticamente todas, políticos quero dizer, que são suspeitos de coisas sobre os quais, aos quais as pessoas não concedem, e se calhar estão no seu direito de não concederem, o benefício da dúvida. E, portanto, desde os presidentes das duas câmaras do Parlamento brasileiro, até o atual presidente brasileiro e tal, e as pessoas, em geral, não precisam de grandes provas para acharem que eles são culpados, sem terem sido condenados de coisa nenhuma. Lula foi agora condenado, é verdade que ainda é em primeira instância, é verdade que ainda há recurso e que a presunção de inocência vale até o trânsito em julgado, mas tem havido declarações inacreditáveis de pessoas que, perante um caso, uma declaração de culpa, uma decisão de um tribunal, dizem como disse a ex-presidente Dilma, disse, prevendo que Lula vai conseguir mesmo assim candidatar-se às presidenciais de 2018 e ganhar, disse: o povo brasileiro saberá democraticamente resgatá-lo, a ele, Lula. Portanto, o que ela está a dizer é o caso típico que nós temos visto ao nosso nível paroquial com os autarcas, que é, não interessa o que é que ele fez, porque ele vai ser eleito. E há um resgate democrático, isto é,
tendo ou não uma pessoa cometido um crime, se for a votos e for eleito, isso resgata. Essa ideia de que a eleição resgata é uma ideia profundamente antidemocrática e muito reveladora também da cabeça da Dilma Rousseff ao dizer esta frase. Sendo que há mais 4 processos ainda em curso, com acusações como favorecimento, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influências, organização criminosa, e sendo que foram acusados e, em alguns casos, estão presos, praticamente toda a gente da entourage do Lula ao longo dos seus anos de presidente, desde pessoas do partido, tesoureiros, pessoas do grupo parlamentar, etc. E, portanto, aquela pergunta clássica que se faz em relação aos políticos, então eram todos corruptos à volta dele e ele não era? Ou era, ou não sabia nada? Nunca tinha ouvido falar? E tudo o que a gente leu sobre o PT, sobre os últimos anos do PT no poder, nos permite dizer que isso não é verdade. E eu fico muito preocupado que, apesar de tudo, uma pessoa que foi destituída por uma razão que nos parece pouco legítima à maioria de nós, como foi a Dilma Rousseff, porque não estava implicada em nada, em atividades criminosas, havia lá aquela história lá das pedaladas, mas enfim, é uma coisa bastante sofisticada e bastante sinuosa, que ela, que podia até sair por cima, venha dizer uma frase destas, dizer, sim, ele foi condenado, dizendo ela que não acredita que ele seja culpado, como lhe cabe, sendo amiga dele e correligionária, mas dizer, mas o povo saberá resgatá-lo democraticamente. Esta é uma frase terrível e é uma frase que, dita por alguém que ganhou até alguma credibilidade num certo momento, vem mostrar que a credibilidade do Brasil não está numa grande fase e basta ver a sondagem. Lá por aí também nunca teve. Não, mas já esteve há uns anos atrás. Lula está em primeiro lugar nas sondagens e em segundo lugar está aquele senhor que elogiava o torturador no Parlamento. Portanto, o cenário das eleições brasileiras é absolutamente assustador. E Lula da Silva disse no dia seguinte à condenação que é candidato em 2018, ou melhor, nas próximas eleições presidenciais, que não se sabe quando serão, porque até há o desejo de que sejam mais cedo por parte do PT se Michel Temer cair. Isto pode baralhar as contas na política brasileira, João Miguel Tavares? Sim, como se elas já não tivessem suficientemente baralhadas. Essa questão agora, por exemplo, só a questão do Temer e de quando é que ele pode ou não cair e haver ou não eleições antecipadas, neste momento tem uma importância muito maior do que aquela que tinha, por causa de uma lei brasileira que é chamada ficha limpa, ou seja, ele agora perdeu em primeira instância, Lula da Silva foi condenado. Vai recorrer, obviamente, para uma segunda instância. Se ele, nessa segunda instância, for novamente condenado, por causa da lei ficha limpa, ele não pode candidatar-se à presidência do Brasil. E, portanto, o que é que... Existe, evidentemente, um tempo que demora a ser analisado o seu caso todo lá pela relação brasileira, que não se chama relação... Que em média é mais de um ano. Que em média é mais de um ano, ou seja, se for em 2018, provavelmente ele por essa altura já foi julgado em segunda instância. Mas se de repente há uma antecipação, pode ainda não ter sido julgado. E aí pode concorrer às eleições brasileiras. Esta declaração da Dilma não foi só da Dilma. Foi, em primeiro lugar, foi a declaração do próprio Lula, que disse que quem tem o direito de decretar o meu fim é o povo brasileiro. E quem pensa que a minha carreira política terminou vai quebrar a cara. Exatamente. E quer dizer, é o que o Pedro diz. Faz muita impressão, mas atenção, faz muita impressão, sendo que nós, à nossa escala, temos estado a assistir a algo semelhante em Portugal, uma espécie de Brasil em versão light, não é? Mas nós cá também temos um líder de governo, por exemplo, que é condenado por causa de um apartamento que ele diz que é de outra pessoa e não dele. Uma coisa que nós nunca ouvimos. E nós cá também vivemos muito com essa confusão entre aquilo que é a legitimidade democrática e política e aquilo que é os tribunais, que têm que existir enquanto separação de poderes. E não se sobrepõem. E esta constante confusão, que se vê, aliás, excessivamente, às vezes, em pequenas coisas. Nós até podemos falar disso a propósito do Galpgate. É sintomático de um país que ainda tem algum problemas em perceber como é que funciona a democracia. Além de Lula da Silva, há um outro protagonista neste processo, um protagonista evidente, o juiz Sérgio Moro, que assinou a condenação de Lula da Silva e que até tem uma página de apoio no Facebook, onde deixou
esta semana este vídeo de agradecimento. Bom dia a todos. Estou gravando esse vídeo com uma forma de agradecer a todos aqueles que participam ou enviaram comentários. A página que foi feita pela minha querida esposa, a Rô. Eu moro com ele. Ela foi criada num momento muito difícil e foi uma forma de permitir que as pessoas... Muita gente queria mandar manifestações de solidariedade, de apoio, não sabia como. Ela acabou sendo criada para possibilitar que as pessoas pudessem, aquelas que queriam, enviar essas manifestações. E ajudou num momento muito tenso que nós realizássemos essa travessia, sabendo que nós contávamos aí com o apoio da grande maioria, talvez a totalidade da população, para esses trabalhos que vêm sendo realizados na assim chamada Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro a agradecer likes e comentários na internet. A partir deste exemplo, Ricardo Araújo Pereira, como é que avalia o grau de cegueira da justiça brasileira? Bom, eu não quero... Eu não tenho... É muito difícil para mim, quer dizer, Tu simpatizas com o Sérgio Moro, não é? Com o seu trabalho, mas... Ninguém pode simpatizar com este vídeo. Quer dizer, tu podes compreendê-lo. A partir do momento... Podes compreendê-lo psicologicamente, mas um juiz tem a obrigação... Era preferível que não tivesse necessidade de fazer aquilo. Um juiz... Ou que não tivesse feito. Reparem, vocês acabaram de dizer, o Pedro acabou de dizer, e bem, que o Lula não pode, ou não deve, dizer, bom, claro, o Tribunal acabou de me condenar, mas o povo brasileiro é que vai dizer nas urnas é que vamos verificar qual é a minha popularidade. E depois, o juiz diz, obrigado a todos pelos vossos likes, porque... Eu não diz likes, vá. É aí no Facebook que se comprova... Não diz likes, mas quer dizer likes. Está a dizer comentários. Não. São comentários, deve ser os... Não é mesmo dizer likes. Não, o que acontece, sejam rigorosos, o que acontece é uma coisa que em si mesmo é preocupante, por um lado preocupante, mas por outro lado normal, é que já, aliás, há muitas imagens na internet em que o Sérgio Moro entra em qualquer sítio e é aplaudido, em restaurantes, em espetáculos. Mas isso também é o Rui de Carvalho. Não é isso. Não é isso. Só que o Rui de Carvalho não é preocupante. O Rui de Carvalho não é preocupante. É preocupante que um juiz seja aplaudido, porque um juiz está a fazer o seu trabalho, não tem que ser aplaudido. Mas também significa que, por qualquer razão, a opinião pública brasileira se tornou, aparentemente, muito sensível ao tema da corrupção. E, portanto... Bom, claro. Não, mas sim. Mas não era o caso. Até há pouco tempo. Sim, mas, quer dizer, o ponto em que as coisas estão agora... acho eu que é especialmente aflitivo, não só do ponto de vista da corrupção, porque toda a gente... enfim, digamos, das ilegalidades em geral. Os brasileiros sabem que quem exerce o poder agora, quem o exerceu no passado e quem em princípio vai exercer no futuro, toda a gente está envolvida em ilegalidades. Deve ser difícil. Nem toda a gente. Quer dizer... Marina Silva não está envolvida. Marina Silva não tem nenhuma hipótese de ganhar. Tu próprio acabaste de ler... Está em terceiro. Sim. O fascista também parece que ainda não foi acusado de nada. O fascista, pronto, mas é fascista. Fascista. Sim. E, portanto, aqui, neste caso específico, temos um homem que foi condenado e diz nas urnas é que vamos ver a minha popularidade, foi condenado nos tribunais e diz nas urnas é que vamos ver a minha popularidade, e o seu juiz que diz isto foi uma excelente decisão em princípio, porque teve tantas partilhas e likes. Ele não diz isso, Ricardo. Não é isso que ele diz. Ele não diz isto com estas palavras, mas é exatamente isso que ele está a dizer. Nós temos um caso muito semelhante. Temos um caso muito semelhante de um juiz que deu uma entrevista muito infeliz, que foi o Carlos Alexandre, ou com passagens muito infelizes. A minha pergunta é, sentes que a infelicidade dessa entrevista põe em causa a decisão que ele tomou? Não, mas eu acho que a infelicidade dessa entrevista não tem nada a ver com a infelicidade desta. Não, é bastante infeliz. É bastante infeliz. A do Carlos Alexandre, quando diz que não... Eu por acaso acho que tem a ver. Que não depende de amigo. Não, mas tem a ver. Sim, eu sei. Até podes dizer que é mais grave do que isto. Eu até isto demonstra a pressão psicológica que este pessoal está sujeito. E isso, quer dizer... É preferível que isto não tivesse acontecido, embora possa dizer que é compreensível. Eu percebo o que estás a dizer sobre o Carlos Alexandre. Quer dizer o quê? Nós também fizemos pouco aqui do Carlos Alexandre. Nós fazemos, aliás, pouco, toda a gente temos esse bom hábito. Um juiz que está a mandar bocas ao arguido, a gente falou disso aqui, ainda por cima, bocas que depois lhe rebentaram na cara porque ele disse não anda aqui a pedir empréstimos a amigos e depois, passado uns meses, descobriu-se que ele tinha um empréstimo pedido a um amigo.
Agora, isto aqui, quer dizer... Obrigado, malta, aqui a página de Facebook, a minha querida esposa, Pedro, a minha querida esposa. Quando os juízes dizem a minha querida esposa... Ricardo, eu não estou em desacordo contigo. Eu acho este vídeo lamentável. Eu acho que é melhor... Mas essa a questão. É melhor concluir que o mundo é complexo e avançar. Então, o Pedro Mexia fica ministro do triplex. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro da bola com crime. Não haverá aí engano, não será a bola com creme, agora que estamos a chegar à altura da praia e tal? Sim, eu preferia que fosse bola com creme, mas como o mundo é complexo, na verdade é bola com crime. Está a pegar, pá. Dá. Ministro da bola com crime. Sim, isto é por causa do Galpgate, não é? A bola com creme seria mais saborosa, não é? Seria mais saborosa. E esta conversa tem muito a ver com esta que nós acabamos de ter. Porque tem a ver... Eu próprio me senti numa situação quase desconfortável, porque eu sou dado a... O Pedro Mexia acha que eu sou um grande moralista e, portanto, sou dado a grandes moralismos. Há muito tempo que não gostava tanto de um artigo teu, pá. Sou dado a grandes moralismos. Porquê? Porque disseste que o mundo era complexo. Porque disse que o mundo era complexo. Porque é uma coisa rara em mim. Dizeres, pá. E o que é que se passa aqui é... Faz-me impressão que, da maneira como o caso Galpgate foi inicialmente contado, atenção, já porque, entretanto, começaram a sair outras notícias que podem tornar o caso mais grave. Nós não sabemos exatamente se aquilo foi simplesmente senhor secretário de Estado, quer vir aqui a França, ver uma partida de futebol, vai num dia, vai no outro. Isso é uma coisa. Outra é, então e agora? Não podes levar também? Eu vou. Levamos também aqui o chefe de gabinete, e ficamos já de um dia para o outro, num belo hotel. Bom, e se isto começa a evoluir, e é mais do que isso, porque os próprios chefes de gabinete já são constituídos arguidos, e de repente, de vez de ser um convite para o secretário de Estado, já é um convite para a entourage toda, a coisa pode ganhar uma nova complexidade, ok? Mas da maneira como aquilo foi colocado inicialmente, acho que é um caso que é politicamente inadmissível, sobretudo estando envolvido um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e a Galp tendo os problemas conhecidos, aquilo é politicamente inadmissível. Mas eu não acho que deveria passar para a questão criminal. E esta é uma diferença que se tende a confundir na política portuguesa, aliás, que é confundida pelo próprio governo e pelo próprio António Costa. Porque não é por acaso que, no meio desta confusão toda de Tancos, no meio da confusão de Pedrógão Grande, esses ministros continuam lá, e os outros, vão fora porque foram constituídos arguidos. Mas este caso já tem 1 ano e esses são mais recentes. Não, sim, mas com certeza já tem 1 ano. Mas a questão não é essa. A questão é que, muitas vezes, estamos a confundir a responsabilidade política com a responsabilidade criminal. E só quando se prova que aquele ou está a ser investigado ou fez alguma coisa que se aparenta com um crime, aí sim tem que se ir embora. Mas se não tiver feito nada disso, então não tem problema. Ora, tem problema. Mas a diferença entre a ética e o crime convém que seja mantida na sociedade portuguesa. Mas qual é que é o problema nisto? O problema é que essas confusões continuam a existir e existem desde logo na lei. E, portanto, o caso não é fácil, porque quem inventou o recebimento indevido de vantagem foi a classe política. E, de facto, tendo em conta aquela lei específica, é possível que estes senhores tenham praticado um crime. E isso deve ser investigado. E como se isso não bastasse, continuamos a ver o PS, que tem uma péssima tradição, desde os tempos da Casa Pia. Aliás, com alguns dos protagonistas, como nós sabemos, que atualmente estão no governo, vem Ferro Rodrigues outra vez dizer que acho um mistério esta coisa do Galpgate e a maneira como estas pessoas foram agora processadas pelo Ministério Público. O homem é Presidente da Assembleia da República, é a segunda figura do Estado, diz que fala em nome pessoal numa entrevista à TSF. Aquelas declarações são inadmissíveis. E agora Carlos César, numa declaração que passou aí meio despercebida ao Expresso, e a propósito da Caixa Geral de Depósitos, mas assim, a passando, também diz agora o Ministério Público faça o seu trabalho com a Caixa Geral de Depósitos, em vez de andar entretido com questões de lana caprina, como é o caso, subentende-se, do Galpgate. E isto é muito infeliz. Portanto, temos o número 2, o Presidente da Assembleia da República, mais o líder parlamentar do PS, metido nesta confusão, de críticas ao Ministério Público, e isto faz muito mal à democracia portuguesa. Não é uma coisa saudável. Mas do ponto de vista judicial, pelo que percebi, o João Miguel Tavares também acha que é de lana caprina, no sentido em que, havendo um problema ético, não deveria ser... eu acho que isto não... Este caso há a questão dos usos e costumes que qualifica muito. Há a questão dos usos e costumes na lei
E qual é o meu problema? O meu problema é quando nós vamos demasiado fino, tendo em conta aquilo que são as práticas em Portugal, nós estamos ao mesmo tempo a promover uma espécie de hipocrisia que me custa imenso. Porque eu gostava muito, aliás, eu escrevi isso em tempos, já quando este caso aconteceu há um ano. Eu, quando estava no Diário de Notícias, era lá editor executivo, é um caso diferente porque foi o meu patrão que me ofereceu uma viagem, no sentido em que eu trabalhava na Global Notícias e foi a empresa do Joaquim Oliveira que oferecia às chefias do Diário de Notícias umas viagens para ir ver também o futebol. Eu também fui ver um Portugal-Angola na Alemanha. E se os jornalistas chegassem todos à frente e saberem quantos, com este tipo de marcas, é que sejam as Galpes, sejam a Olivetti Sports, seja o que for, quantos é que já foram viajar à borla e à pala deste pessoal todo para ir à bola, meu Deus, acho que aí metade da classe jornalística e da classe política também estava toda a braços com a justiça se isto se fosse aplicar. Tal como estava Luís Montenegro, como o próprio Hugo Soares, está tudo caladinho, que nem um rato. Porque todos faziam isto. E, portanto, eu preferia que isto não fosse criminalizado, embora é verdade que a lei que existe permite que isto seja criminalizado. A demissão destes 3 secretários de Estado foi o último capítulo de uma sequência de um mês muito complicado para o Governo, uma sequência de problemas sérios que atingiram o Governo depois de Pedrógão Grande e de Tancos. Como é que António Costa lidou com tudo isto no debate do Estado da Nação, Pedro Mexia? Como é que lhe parece que ele se saiu naquela espécie de exame depois de férias? Acho que correu bem a António Costa, porque basicamente não houve nenhuma tentativa sequer de enfrentar diretamente as coisas que correram mal, coisas muito mais graves do que este caso da Galp, que foi Pedrógão e Tancos. Basicamente, vamos falar no tema seguinte, houve até umas tentativas de justificação bastante bizarras. Houve um momento muito insólito no debate em que ficámos a saber qual é que não é a operadora que o Primeiro-Ministro usa, que é uma informação cuja relevância e cuja adequação, para se dizer, num debate parlamentar, me escapa por completo. E, portanto, tirando esse lapso, que não foi lapso, o debate correu-lhe bem, porque, na verdade, citando o famoso focus group que era do Governo ou que era do Partido Socialista, enfim, havia opiniões diferentes sobre quem é que o tinha promovido, aparentemente não parece que a opinião pública penalize, neste momento, grandemente o PS por esses dois acontecimentos, até porque, em alguns casos, e então no caso de Tancos, por maioria de razão, há bastantes incertezas sobre o que aconteceu. Eu não gostei não querendo antecipar o tema seguinte, não gostei de que algumas dessas explicações fossem, francamente, quase da ordem do infantil. Mas correu bem, não foi encostada à parede. Também não tem muito quem o encoste à parede naquele Parlamento, para ser verdade, na oposição. E, portanto, a dúvida é saber se, entrando agora às férias, se em setembro tudo continua como se nada tivesse passado, mas não foi respondido àquilo que para mim é mais inquietante, não é enquanto, ia dizer, pessoa da oposição, não sou da oposição porque não sou parlamentar, mas o que me inquieta mais é saber se existe um governo em Portugal capaz de lidar com as más notícias. Ou se só temos um governo capaz de lidar com as boas notícias. E isso não ficou claro neste debate parlamentar, embora tenha corrido bem ao governo. O que é que lhe pareceu, Ricardo Araújo Pereira, o facto de Pedro Passos Coelho, no discurso que fez no Parlamento, no debate do Estado da Nação, ter usado parte de um post de Poiares Maduro do Facebook. Tinha sido escrito no Facebook, Finalmente. sem lhe ter citado a origem. Sim. Foi o melhor discurso do Passos Coelho. Isso é que é trágico. O Passos Coelho estava a dizer coisas e as pessoas disseram: olha, que isto não é mal visto, hein? Logo por azar, a primeira vez não é dele. E ele sempre teve esta... Ele era bom a aplicar políticas da Troika, a ler discursos do amigo. Ele não é um grande, digamos, não é um criativo, é um intérprete, não é? É mais isso. Mas eu gosto porque fazia falta um dizer
na Assembleia. Eu gosto quando ele vai lá e declama apoiares Maduro. Eu até gostava que, às vezes, o Ferro Rodrigues e tal diz agora, atenção, vamos ouvir o senhor deputado, e ele, como é óbvio, tecnicamente nós, na verdade, não ouvimos Passos Coelho. Ouvimos Passos Coelho a declamar apoiares Maduro. Isso devia ser dito. Outro episódio insólito, o Pedro já se referiu a ele, foi aquela intervenção, aquela resposta de António Costa a Jerónimo de Sousa, em que ficámos a saber que o Primeiro-Ministro já não é cliente da MEU. Custou-lhe particularmente assim... Foi uma desfeita que ele te fez. Depois de tanto tempo de dedicação àquela causa... Então, mas ele só deixou de ser cliente, só faltou acrescentar. Eu deixei de ser cliente porque agora a publicidade não presta. Exatamente. Antes é que era boa. Teria sido uma desfeita aqui há tempos. Agora parece-me até uma validação de todo um trabalho. Não é? Agora que o Mel resolveu trocar-me por uma pessoa com muito menos visibilidade, exposição pública e até mérito naquilo que faz, que é um tal Cristiano Ronaldo. Acho justo que estejam a pagar por isso, não é? No meu tempo, quando eu estava a tomar conta do castelo, o Primeiro-Ministro não vinha dizer eu nem sequer uso o vosso produto. Não fazia isso. Então o João Miguel Tavares fica Ministro da Bola com crime e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Nesta última emissão, antes das férias, vamos regressar a 19 de agosto e vamos regressar em Paredes de Cora, fica ao aviso. Agora, o João Miguel Tavares, ainda ele, vai explicar-nos porque é que se sente impotente. Já procurou ajuda especializada? Eu procurei ajuda militar. Mais que militar. Assim não corre o risco de aumentar a prole. Não, e também já não preciso, por amor de Deus. Já fiz o meu trabalho de planação, agora posso finalmente repousar e se calhar daqui a uns tempos está a minha mulher a colocar-me um processo em tribunal. A que é que se deve esse sentimento de impotência? O sentimento de impotência, na verdade, é uma impotência feliz. Digamos assim, é uma impotência, ao contrário da maior parte das impotências. Esta é uma impotência festiva, porque depois do assalto a tanques, não é? E depois de tudo correr mal ao governo, de facto, parecia que... Houve um momento que eu achei que Pedro Passos Coelho tinha contratado o Brusnhaga porque parogam tanques, galpegueiros... Aquele que o Benfica dispensou hoje. Exatamente, aquele que o Benfica dispensou, e isso faz sentido, não é? Brusnhaga deixou de assessorar o Benfica, levou 5-1 de uma equipa suíça e passou a assessorar Pedro Passos Coelho e António Costa teve esta confusão toda. Mas eis que António Costa volta de férias e com uma lata extraordinária vai buscar o chefe das Forças Armadas, que está ainda assim um patamar em cima do chefe do Exército, e arranja uma conferência de imprensa onde António Costa diz isto não era muito importante, eu fui para Palma de Maiorca porque na altura tinham-me dito que isto não era nenhuma ameaça, nada de especial, nem terrorismo, disseram que não era uma coisa muito elevada, e agora está aqui também este senhor, o chefe das Forças Armadas, para explicar. E então o chefe chega e explica que, olha, isto tudo junto é 34 mil euros, não é mais do que isso. E aquilo já estava tudo para abate. Aqueles lança-granadas, aquilo já nem sequer provavelmente, ele diz provavelmente, que é um advérbio que nós ficamos logo muito descansados, usado de provavelmente quando se está a falar de material militar, provavelmente aquilo já nem dá para usar com eficácia. Ele disse aquilo. Os lança-granadas, do género, aquilo é ferro velho. Ou seja, é extraordinário. Veio o senhor chefe do Exército das Forças Armadas dizer que os ladrões fizeram um favor à pátria. Pronto. Mas está a sugerir que António Costa é que lhe superou essa... Eu não sei se foi António Costa... Não, por amor de Deus, não vamos esperar que as Forças Armadas sejam assim tão sensíveis ao poder político. Eu estou só a notar uma coincidência, que foi o senhor veio de férias e logo a seguir vem uma conferência de imprensa com informação que nunca tínhamos ouvido enquanto ele estava em Palma de Maiorca. Não. Portanto, só se percebeu que aquilo estava enferrujado depois de António Costa vir. E então aquilo já não prestava para nada. E às tantas, foi Manel Godinho o sucateiro.
Às tantas, eu proponho esta linha de investigação, porque deve ter sido Manel Godinho a palmar aquilo tudo, em troca de uns robalos que ele ofereceu, se calhar, ao chefe de Estado-Maior do Exército. Deve ter sido isso. Portanto, aquilo é sucata. Pá, obrigado, ladrões de tanques, por terem ajudado, porque poupou-se imenso a abater aquilo. Tal como João Miguel Tavares, os partidos de direita no Parlamento também insistiram nas responsabilidades políticas do governo, neste caso, embora a explicação tenha sido dada pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Estarão a sugerir com isto, Pedro Mexia, que há aqui um conluio entre o poder político e o poder militar para ocultar alguma coisa ou para fazer com que a informação chegue de uma forma truncada? Eu não posso, não tenho nada que me permita dizer isso dessa maneira. Agora, até porque as teses não faltam, não é? Porque já houve tudo. Sim, está agora vamos seguir falar. A tese delirante. O que há certamente é 2 momentos de reação, quer do poder político, quer do poder militar. E esses 2 momentos são contraditórios. Há um momento oleado e um momento da ferrugem. Há um primeiro momento em que se diz isto é gravíssimo e há outro momento em que se diz também não roubaram nada de especial. Ora, esses 2 momentos não colam. Embora, aliás, eu acho que, num certo sentido, o segundo momento não invalida o primeiro, porque mesmo que, se foram assaltados paióis do exército português, mesmo que não tenham roubado nada de especial... Já é grave só por si. É grave à mesma, objetivamente, mesmo que não tivessem roubado nada, porque podia lá estar alguma coisa de valor. Mostra uma vulnerabilidade que é suposto não existir. Portanto, eu acho que grave é sempre que, de uma semana para a outra, tenha havido um recuo, dizer, bem, aquilo também não valia nada, parece-me ou cómico, e acho que não é um assunto para exercer a comicidade, ou então para acusar-nos a isso agora. Não, da parte deles. Da parte deles, para nós é ótimo. São todos. É o nosso ganha-pão. Mas, ou então, de facto, é um damage control feito, não digo em conluio, porque é uma palavra conspirativa, mas por acordo entre o poder militar e o poder político. O caso tem levantado tantas dúvidas que até já surgiu, entretanto, a hipótese de que nem sequer tenha havido qualquer assalto em Tancos. E isto foi manchete esta semana no Jornal de Notícias, a possibilidade de não ter havido nenhum roubo. O que aconteceu foi que havia uma discrepância entre aquilo que supostamente tinha sido comprado e aquilo que de facto lá estava nos paióis, e para ocultar ou fazer desaparecer essa discrepância foi criada a tese do roubo. Que espaço é que vê para teorias da conspiração neste caso, Ricardo Araújo? Ele não está a citar Vasco Lourenço. Não é. Foi a manchete do JTN. Eu sei. Não é o J... Não, ainda há essa. Ainda há outra. A do Vasco Lourenço é mais antiga, que é da outra semana. Mas muito boa. É de que os partidos à direita, portanto a direita parlamentar, quis criar dificuldades ao governo e, portanto, arranjou aqui uma forma, não me lembro bem. Foi a JSD. Foi a JSD que foi. Não, sou eu estou-me a entusiasmar porque essas teorias não estão boas. Está bem. Há espaço para teorias da conspiração nisso? Não, Carlos, eu acho que há, na medida em que isto é Portugal. E, portanto, eu acho que todas as teorias da conspiração em Portugal medram, porque repare, todas estas teorias, em princípio, só uma é que é verdadeira, mas soam todas a verdadeira. São todas verosímeis. Todas. A gente diz, olha, assaltaram o paiol do exército. É possível. É possível. A gatonagem vai lá, clique, clique, clique na cerca e tira umas coisas, está bem. Olha, as armas não prestavam para nada. É muito provável. É muito provável. Epá, olha, se calhar não houve roubo nenhum. Calhando. Eu lembro-me de uma vez vir nos jornais arrastão, acabou, pá, isto está como ao Brasil, arrastão na praia de Carcavelos, 500 vagabundos, pá, assaltaram os banhistas. Eu lembro-me de começar a fazer contas, espera aí, 500, o que é que 500 vagabundos esperam gamar numa praia? Um tupperware de rissóis ou um tacho de arroz de tomate? Eu não estou a ver. Pessoal, Zé Naifas, reúne aí a tua malta, que eu vou com mãozinhas também, estamos aqui, 1, 2, 3, 500, estamos 500, sim senhor, vamos embora, não vai ficar aqui um tacho de arroz de tomate que a gente não deixa. Pá, 500 pessoas, eu na altura pensei, 500 pessoas entravam na caixas de depósitos, 250 de cada lado, traziam o cofre todo. Não, vamos à praia fanar umas revistas e uns chinelos de enfiar no dedo. E agora estes, a questão aqui é,
Vamos supor que... eu acho que o Governo fica mal na fotografia de qualquer das maneiras. Que é, primeiro, assaltaram boas armas na tropa, aquilo tem vigilância a menos. Assaltaram sucata na tropa, aquilo tem vigilância a mais. Porque eu lembro deles dizerem, foi aqui um espaço de 7 horas só sem vigilância. Se é sucata, deixem aquilo sossegado, pá. Para quê estar lá gente a olhar para a sucata? Eles estão mal, de qualquer das maneiras estão mal. Está esclarecido então porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se impotente quanto ao Pedro Mexia. Declara-se quadrado. Quadrado no sentido de bota de elástico, Pedro Mexia? Não, tem a ver com o quadradinho. És um bocado. Não. Nada. Okay. Um bocado, isto dito por ti, é preciso ter lata. Tem a ver com... A gente não quer embirrar com o que se passa em Angola, mas eles não nos deixam não embirrar. Porque houve um cartaz... Então, se calhar, o melhor é mostrar. O caso é este. Nas eleições angolanas, que só se realizam em agosto, o quadrado do boletim de voto, pelos vistos, já está escolhido e cá temos a imagem que o prova. É uma fotografia divulgada pelo ativista angolano Luati Beirão, que retrata um cartaz na Lunda Norte com a simulação de um boletim de voto, mas, reparem, no canto superior esquerdo com a sigla da CNE, que é a Comissão Nacional Eleitoral Angolana, e, claro, um único candidato neste boletim de voto. A Comissão Nacional Eleitoral tem a obrigação, evidentemente, de se manter independente e neutral. O problema aqui, Pedro Mexia... Primeiramente não sabia de quem era este cartaz. É o que falta ali e é o que está ali a mais. No primeiramente não sabia de que era o cartaz. Se podia ser um cartaz da CNE, lá do sítio, e seria muito bizarro, porque é que a Comissão Nacional Eleitoral, fazendo uma simulação de um boletim de voto, o que é normal para ajudar as pessoas a votar, com os símbolos, com as siglas, etc., só tivesse um partido, que por acaso é o partido que lá está desde sempre, e que em princípio vai ficar, cheira-me, ou então, parece que não era esse o caso, ou então era o MPLA a fazer um cartaz eleitoral, mostrando naturalmente o seu próprio boletim de voto, o que é normal, não tem nada que mostrar os dos outros, mas usando o nome e a sigla da Comissão Nacional Eleitoral, que aparentemente comeu e calou. E, portanto, imaginem um episódio desses a passar-se numa democracia. Imaginem, por exemplo, que um partido português ou de qualquer outra democracia digna desse nome apresenta um cartaz eleitoral com uma simulação de voto, como todos fazem e que é normal, mas põe lá o símbolo da Comissão Nacional de Eleições, dando a entender de que, de certa forma, aquilo é patrocinado por uma comissão que tem que ser evidentemente imparcial e que nunca poderia estar associada a um cartaz desta natureza. E, portanto, não é querer embirrar, estas coisas acontecem. E estas coisas é aquela história das imagens que valem por 1000 palavras. Isto é muito assustador sobre essas eleições em que algumas pessoas depositam esperanças porque é um render da guarda, etc. As atitudes aparentemente não diferem muito do que já se conhecia durante estes anos todos. Será isto o facto de haver um único candidato naquele boletim simulado uma boa metáfora das eleições que vão acontecer em Angola em agosto? Ricardo Araújo Pereira. Carlos, eu acho isto preocupante. Eu fico mesmo desapontado, porque o facto de haver um cartaz a indicar às pessoas o sítio onde devem fazer a cruzinha com o logotipo da Comissão Nacional Eleitoral significa, ao que parece, que no regime angolano os boletins não estão já preenchidos. Eu, sinceramente, eu acreditei que já estavam preenchidos e o cidadão dobrava e enfiava na ranhura. Poupava-se trabalho. Este cartaz, quer dizer que as pessoas têm mesmo de prestar atenção ao cartaz e depois ir lá e elas próprias fazer a cruzinha. Estou desapontadíssimo. Algo não está a funcionar bem. Pensei que eles eram mais eficientes. Acredita que as presidenciais angolanas vão ser livres e justas, João Miguel Tavares? Claro que acredito. Livres e justas, como
Humberto Delgado, em 1958, por exemplo. Eu acho que nós ensinámos muito a Angola, não é? E é bonito ver como a presença portuguesa e como o Estado Novo conseguiu ensinar muito ao MPLA. Estão livros como as da Livre Inglaterra, dizia Salazar sobre essa... Exatamente, estão livros como as da Livre Inglaterra e, portanto, é um exemplo. Já sabemos então porque é que o Pedro Mexia se declara quadrado. Agora, rapidamente, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente júnior. Está a tentar adiar a entrada no escalão sénior? Não, a minha senioridade está à vista. E quem é o júnior de que quer falar? É do Donald Trump Jr., que na semana passada, se bem nos lembramos, nós falámos aqui sobre a filha ter ocupado a cadeira dele no G20, a certa altura, quando ele tinha que ir a outros sítios. E agora soube-se então que, durante a campanha eleitoral, o Júnior trocou e-mails lá com uma advogada russa que lhe enviou assim umas coisas uns podres da Hillary Clinton. Ele terá respondido: se isto é o que tu dizes, adoro. E agora está a haver uma espécie de contenção de danos e saiu uma outra fotografia em que ele não só está a falar à mesa com essa advogada russa, como ainda está uma outra pessoa na mesa, que é um ex-espião russo que agora trabalha em Washington como lobista pró-russo. E, portanto... A coisa está complicada. Está um bocadinho. Está complicado, mas a ideia de impeachment, de destituição, ainda está longe de poder ainda está muito fazer longe. caminho. Ainda está muito longe, porque ele já não perdeu, ao contrário de toda a gente acha, ele não perdeu propriamente a sua base de apoio. A base de apoio não. Agora, lixam-nos é todo o nosso imaginário. Nós crescemos com o Rocky Balboa a ir aos dentes dos russos. João Miguel, eu escrevi isso no outro dia. No outro dia escrevi sobre isso. Os filmes da Guerra Fria, neste momento, é ficção científica. É inadmissível. O Rocky, à pancada com o Ivan Drago, hoje o filme era: então, Ivan, como é que está isso? Está tudo bem? Dá uma cervejinha, dá aí uma. Anda ali ver as missas. Exatamente. Ainda é verdade aquela frase, Pedro Mexia, aquela frase de Donald Trump que dizia na campanha eleitoral que podia sair à rua em Nova Iorque, matar 2 ou 3. Não lhe acontecia nada. Que não lhe acontecia nada, não perdia popularidade. Na sua base eleitoral, nas pessoas que o elegeram, sim. Ou seja, na verdade, há alguns políticos republicanos, e não só, arrependidos, mas o eleitorado que votou nele, nos inquéritos que se conhece, não estão arrependidos, porque, de facto, o mais triste é que não se enganaram. As pessoas que elegeram Trump não se enganaram. Portanto, não era aquilo que queriam. Queriam aquilo. Queriam o que estão a ter. E isso é que é o mais assustador. É a altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta queixinhas. Queixinhas por causa de uma placa. É uma notícia muito engraçada. O Papa colou na sua porta do seu quarto, ou do seu escritório, uma placa que diz que é proibido lamentar-se. Vietato lamentar-se. Muito bem, perfeito o teu italiano. Ti piace? Muitíssimo. E então acho imensa graça. Imaginar ali o Sr. Bergoglio já não deve ter pachorra para ouvir aquelas queixas todas. Na verdade, aquilo vietato lamentar-se em português devia-se traduzir desamparem a loja. Desamparem a loja, não é? E depois aquilo diz: pare de reclamar, não é? Pare de reclamar e haja, e para tornar a sua vida melhor. Então nós agora vamos entrar de férias e pareceu-me que vietato lamentar-se. Uma máxima bonita para deixar aos nossos queridos espectadores. O Ricardo Araújo Pereira decreta gente. Gente, porque... Gente, simplesmente, qualquer tipo de gente. Vai ter que ser gente. Everybody. Everybody. O metro em Londres esta semana decidiu-se mudar o comprimento que aquela voz dos altifalantes diz. O comprimento era hello, acho que é isto, hello ladies and gentlemen, que em Portugal traduziríamos por olá senhoras e senhores, para não excluir as pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher. O metro vai passar a dizer hello everybody, olá a todos. O problema é que, por exemplo, em português, olá a todos, nós costumamos dizer a todos e a todas. Costumamos dizer a todos e a todas. Mas isso não resolve o problema das pessoas que não se identificam nem com todos nem com todas. E, portanto, a frase olá a todos e a todas... Há uma fórmula na net agora que é o mas isso é na net. X final, isso é todos. Sim, isso é escrito. Entre o D e o S, um X. A formulação, estás a gozar com alguém lá a formulação olá a todos e a todas, que até há uma semana era inclusiva, esta semana deixou de ser. E, portanto,
agora tem que ser essa formulação todos com um X, não se consegue verbalizar. O Pedro Mexia decreta dinheiro de volta. Dinheiro de volta, porque... Com imagem de apoio. Temos imagens. Eu fui ver o concerto do Woody Allen em Lisboa, que era um concerto que consistia de seis músicos mais o Woody Allen. Pronto. E não houve disto. Enfim, o Woody Allen a tocar, eu sou um grande admirador do Woody Allen, mas como músico faz bem não deixar o seu emprego de cineasta. E isto foi na Alemanha, não foi? Este concerto. Uhum. Na Alemanha eles perceberam que não valia o preço do bilhete, que foi muito caro, e houve animação. Saltaram umas senhoras para o palco. E o Pedro Mexia vem aqui lamentar-se. Umas senhoras feministas. Este é o feminismo que Ricardo Araújo Pereira aprecia. Eu aprecio vários tipos de feminismo. Atenção, não só este. É só uma provocação. Não, aprecio vários tipos. Muito bem, então, com este lamento do Pedro Mexia, está concluída mais uma reunião semanal. Foi a última desta temporada. O país fica agora entregue a si próprio durante um mês. Vejam lá o que fazem nas férias. Já agora, que planos têm para as férias, João Miguel Tavares? Meus planos? Tenho que cansar-me, que é o que eu faço todas as férias. Tendo em conta a idade dos meus filhos e a minha prole, eu canso-me nas férias para depois tentar descansar a seguir. Eu só descanso com vocês, estão a perceber? O Costa não te fica com eles uma semana? Não. O Pedro Mexia, acho que não. Pedro Mexia, que desporto radical é que tenciona dedicar-se nestas férias? Eu gostava de um desporto radical que fosse excitante, mas não perigoso, e tinha pensado paintball, mas agora ataque ao paiol. Porque fica a sugestão. E o Ricardo Araújo Pereira, o que é que se recusa a fazer durante as férias? Carlos, eu não vou dizer, eu não quero estragar a surpresa às pessoas que vão acompanhar no meu Facebook todos par e passo. Então, boas férias para quem for de férias. Daqui por um mês estamos de volta e vamos regressar numa emissão muito especial no Festival de Paredes de Cora. Mas prometemos que não deixamos o João Miguel Tavares cantar. Mas eu quero cantar. Este ano no Festival de Paredes de Cora vai ter um cartaz... bom, entre muitos outros, quem, os Foxygen, Benjamin Clementine e o Governo Sombra, a 19 de agosto, em Paredes de Cora, com os cabeças de cartaz habituais, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Mas eu quero cantar. Nunca me chamaram cabeça de cartaz. Já outras coisas pensadas que